Boa tarde, pessoal. O meu nome é João Bandeira e bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. Neste episódio iremos debater os atuais guarda-redes do Benfica. Tu estás contente com os atuais guarda-redes do Benfica? Crees que estes homens são os indicados para atacar uma época tão exigente? Eu não o acho. Se queres saber porquê, fica para ver este vídeo. Como disse na abertura, vamos debater os atuais guarda-redes do Benfica. Vamos começar por aquele que tem menos peso no plantel principal. Samuel Soares, com apenas 20 anos e vindo da formação, o atual guarda-redes da equipa B não tem quaisquer dados para poder pôr em causa a sua capacidade ou não para fazer parte da equipa A. Por isso, para mim, será um guarda-redes sempre a continuar na equipa B. Elton Leite, com 31 anos, o experiente guarda-redes brasileiro que começou a sua carreira no Brasil e apresentou 2 épocas de bom rendimento do Boa Vista, encontra-se na terceira época ao serviço do Benfica. Tendo custado 1,5 milhões de euros, para mim não tem qualidade para ser guarda-redes do Benfica. Não só não é um rápido guarda-redes a sair às bolas, como não é um guarda-redes 100% seguro, já tendo falhado em alguns lances capitais em certos encontros da época passada. Por isso, para mim, o mais certo seria tentar vender este guarda-redes ou tentar colocá-lo no mercado o mais depressa possível, uma vez que só se apresenta como um grande feudo na nossa massa salarial. E agora, o nosso querido Odi. Odysseas Vlachodimos, um guarda-redes de 28 anos, que fez carreira na Alemanha e na Grécia, chegou ao Benfica na época de 2018-2019 a troco de 2,4 milhões de euros, sendo e tornado-se o dono incontestável da baliza. Mas nós precisamos de um salto de qualidade. Sem margem de progressão, com o mercado de ambos os países onde fez formação em Inglaterra, este é um guarda-redes no qual o Benfica poderia ver um grande encaixe financeiro ou poderia ser um guarda-redes que poderia ser perfeitamente um segundo elemento. Sendo que o Benfica, sendo um clube grande, precisa claramente de ter 2 guarda-redes com nível para poder atacar uma época, como eu já disse anteriormente, tão exigente e tão longa. Odysseas é um bom guarda-redes em cima da linha de golo, mostrando reflexos rápidos e sendo um guarda-redes que faz muito bem a mancha. Como seus pontos fracos, Odysseas não sai aos cruzamentos. Odysseas não é um guarda-redes de alto nível nas bolas paradas e é um guarda-redes que não sabe orientar a barreira. É um guarda-redes que muitas vezes a defesa acaba por não confiar nele e vários treinadores já passaram pelo banco da luz e nenhum acaba por confiar 100% no guarda-redes grego. Se bem que é verdade que Odysseas Vlachodimos já nos engraciou com várias exibições de luxo, como aquela que fez na última quarta-feira frente ao Dinamo de Kiev, é um guarda-redes já sem margem de progressão, com uma idade já considerável e a qual não podemos pensar que o guarda-redes ainda irá evoluir. Sendo que, quando Oblak e Ederson saíram do Benfica já apresentavam mais nível que Odysseas Vlachodimos, dificilmente acredito que este guarda-redes um dia poderá atingir níveis de topo. É um guarda-redes que, quando o Benfica jogou em bloco baixo, apresentou um alto rendimento, uma vez que o Benfica apresentava alta taxa de remates encaixados entre os 3 postos. Nesse campo, Vlachodimos é um guarda-redes forte, uma vez que se apresenta muito bem na área dos reflexos. No entanto, neste momento, o Benfica joga um futebol de ataque, exigindo-se ao guarda-redes rápidas aberturas e passos de desmarcações, quer no centro, em posições avançadas, quer para rápidas desmarcações nas alas. Neste aspecto, para mim, Vlachodimos é um nulo. Vlachodimos é muito mau com os pés. Vlachodimos não sabe ler o jogo e é muito mau na colocação quando tenta jogar a bola em antecipação, já tendo deixado a equipa muitas vezes despida na sua defesa. No entanto, Vlachodimos é um guarda-redes com um caráter bastante forte e no qual a massa associativa do Benfica se encarinhou. Por isso penso que a jogada mais acertada seria manter Odysseas Vlachodimos. Daríamos assim a oportunidade de Odysseas continuar a evoluir na presença de um guarda-redes, para mim, de um nível superior, o que poderia fazer esprevitar um pouco o guarda-redes grego e assim que melhorasse os seus níveis e índices de rendimento. Por isso, penso que, embora poderíamos fazer um encaixe financeiro com Vlachodimos, neste momento as nossas arcas financeiras não estão a sofrer. Por isso, poderíamos mantê-lo no plantel, de modo a ter um segundo guarda-redes na eventualidade de que se o primeiro se lesionasse, ou inclusivamente para poder gerir esforços e jogar, quer seja na Taça da Liga, quer na Taça de Portugal. Como outrora já tivemos 2 guarda-redes de nível e soubemos muito bem alternar debaixo dos nossos postos. Então, mas se não estás contente com Odysseas Vlachodimos, quem é que tu queres na baliza? Estarão vocês a perguntar. É fácil. Para mim, eu penso que o Benfica se devia reforçar neste setor. É um setor, para mim, claramente deficitário há vários anos. O Benfica, sendo um clube de topo nacional e querendo voltar a ser um clube de topo europeu, precisa ter um guarda-redes de topo mundial. Para já precisa ter um guarda-redes que seja claramente internacional pela sua seleção. Um guarda-redes que esteja habituado a disputar grandes jogos e que esteja habituado a agir sob pressão. Na minha opinião, existe aqui 2 vertentes. Ou o Benfica vai buscar um guarda-redes experiente e internacional, com provas dadas no futebol mundial, ou o Benfica vai buscar um guarda-redes que já tenha recorrido numa equipa de médio
topo futebol europeu e que seja internacional com a seleção do seu país. Vocês estarão pensando neste momento, então vai agora o Benfica sentar no banco um guarda-redes de 28 anos e trazer um guarda-redes que seja experiente, acima dos 30 anos? Quero-vos apenas recordar o nome de Michel Prudhomme. Já o fizemos uma vez e funcionou. Sei que é muito difícil atacar o mercado e conseguir um guarda-redes experiente e que nos volte a sair uma fava como foi Michel Prudhomme. Mas, no entanto, encontram-se várias opções disponíveis no mercado e quando eu digo disponíveis, digo que sejam alvos que estejam ao alcance da capacidade financeira do Benfica. Para mim, claramente, dos experientes, existem 3 que são, para mim, as melhores escolhas. Então, passo eu a citar quais, para mim, seriam as melhores escolhas caso o Benfica decidisse atacar um guarda-redes experiente e com largo recorrido internacional. Vou começar, então, por Yann Sommer. Yann Sommer, com 33 anos, joga neste momento no Borussia Mönchengladbach. Com um valor de mercado de 5 milhões de euros, segundo a Transfermarkt, é um guarda-redes completo que está habituado a jogar ao mais alto nível na Bundesliga já há vários anos. Sendo um guarda-redes experiente e internacional pela seleção do seu país, seria uma boa época. Sendo que já está há 9 épocas no Borussia Mönchengladbach, é um guarda-redes que poderia facilmente tentar fazer pressão junto do seu clube para que o clube entendesse que estava na hora dele tentar jogar num clube mais competitivo e principalmente no mercado tão atrativo como é a Champions League. Para mim, em segundo lugar, como opção, viria Keylor Navas. Keylor Navas tem 35 anos, com um valor de mercado de 8 milhões de euros, encontra-se ao serviço da terceira época no Paris Saint-Germain após um passado glorioso no Real Madrid. Para mim, a principal entrave para a vinda de Keylor Navas para o Benfica seria claramente o seu salário. Sendo que oferece um salário bastante alto, seria difícil para o Benfica comportar esse salário. Teríamos de tentar fazer ver o guarda-redes costarriquenho que o Benfica seria um clube onde ele poderia jogar a maioria dos minutos na Champions League, ao contrário da situação em que se encontra agora, onde se encontra atrás do italiano Donnarumma. Dificilmente este ano Keylor Navas será o guarda-redes titular na Champions League. E isso poderia ser um aliciante para o guarda-redes costarriquenho diminuir o seu salário e vir jogar então para o nosso glorioso. Para mim, a opção mais atrativa dentro dos guarda-redes experientes é claramente Kevin Trapp. Com 32 anos, o guarda-redes alemão, com um valor de mercado de 7 milhões de euros e ao serviço do Eintracht Frankfurt, cumprir a sua 4ª época no clube após passagem pelo Paris Saint-Germain, é claramente um guarda-redes bastante experiente, que tem grande capacidade de reflexos, é muito bom na mancha, é muito bom a sair a bolas em cruzamentos, é muito bom no 1 para 1 e é um guarda-redes que está habituado a jogar na Bundesliga frente a adversários bastante difíceis, como são o Borussia Dortmund, o Wolfsburg, o Bayern de Munique, e é um guarda-redes que tem tido sempre um bom desempenho debaixo dos 3 postos. Para mim, era claramente a opção vencedora se fosse no caso de apostar por um guarda-redes experiente e de larga recorrida internacional. Chegamos então ao capítulo dos guarda-redes promissores, mas já com provas dadas no futebol europeu. E nesse âmbito tenho 3 opções também para dar. A mais difícil para mim seria claramente Dean Anderson. Dean Anderson, com 25 anos e com um valor de mercado de 18 milhões de euros, pertencente aos quadros do Manchester United, está este ano emprestado ao Nottingham Forest. Sendo que é um guarda-redes que não teve espaço na equipa do Manchester United devido à presença de David De Gea, é um guarda-redes que tem grande capacidade entre os postes, é um guarda-redes bastante alto, com boa capacidade de saída aos cruzamentos e é um guarda-redes que tem uns reflexos bastante rápidos. Poderia ser um valor a encaixar no nosso Benfica. A grande dificuldade aqui seria que foi emprestado agora mesmo ao Nottingham Forest nesta janela de mercado, o que seria bastante difícil de tentar ultrapassar este fator. Seria, no entanto, um guarda-redes a rever no futuro. Eventualmente, após o próximo mercado invernal, começar as conversações com o Manchester United, no qual nós temos boas relações, e tentar que assim se pudesse unir à disciplina benfiquista para a próxima época. Outro guarda-redes bastante interessante é o Unai Simón. O titular da seleção espanhola, com 25 anos e pertencente à canteira do Athletic Bilbao, encontra-se a jogar no Athletic Bilbao desde que se tornou sénior. Com um valor de mercado de 25 milhões de euros, é um valor de mercado bastante alto para os cofres benfiquistas, mas sendo que neste momento o Athletic Bilbao apresenta graves problemas financeiros e que foi recentemente eleito um novo presidente, sendo conhecido por ser um bom empresário, o Benfica poderia tentar fazer pressing junto do Athletic Bilbao para que o mesmo baixasse o valor do guarda-redes. O guarda-redes, estando no Athletic Bilbao, não tem qualquer possibilidade de jogar competições europeias este ano, o que seria um aliciante para ele, uma vez que é ano do Mundial, e sendo o guarda-redes titular da seleção espanhola e de grande agrado do treinador Luís Henrique, o Unai Simón podia ver com agrado a passagem para o Glorioso, uma vez que teria mais visibilidade e mais notoriedade internacional. Para mim, no entanto, a melhor opção não seria nem um nem outro.
Uma opção mais em conta para os cofres da luz seria Alban Lafont. Alban Lafont, de 23 anos, com um valor de mercado de 16 milhões de euros e pertencente ao Nantes, é internacional com França. É um guarda-redes bastante alto, contando com 1,96 m de altura, bastante plástico, é um guarda-redes móvel, com grande capacidade de reflexos e que já foi internacional pela seleção francesa. É um guarda-redes que já há muito tempo é seguido por outras equipas de topo europeu, sendo sempre visto como um substituto para Buffon nos tempos iniciais da sua carreira e mais tarde para De Gea. Foi falado e sondado para o Manchester United, mas não chegou a frutificar. Já se falou, no entanto, também para o Real Madrid e para o Barcelona. Sendo que neste momento se encontra a jogar no campeonato francês, poderia ser um aliciante para Alban Lafont jogar a Liga dos Campeões ao serviço do nosso glorioso. Estão-se a perguntar vocês porque é que o Benfica deveria apostar num guarda-redes que fosse promissor, mas sem um grande nome internacional. Vou-vos relembrar o nome, Mike Maignan, um guarda-redes que não era muito conhecido e que foi transferido dos franceses do Nice para o Milan a época passada, ou seja, no início da época transata, acabou por se revelar o melhor guarda-redes do Calcio e está neste momento nominado nos 30 melhores para a Bola de Ouro. É um caso claro de que um guarda-redes, se for para a equipa certa, no momento certo e com as exibições certas, poderá rapidamente desenvolver as suas skills de base e tornar-se assim num grande guarda-redes. O Benfica claramente precisa de uma opção ou da outra. Ou de um guarda-redes que seja capaz de realizar aquele trajeto que eu acabei de descrever, ou então um guarda-redes experiente com provas dadas no futebol internacional que se possa impor rapidamente na presença de Odysseas Vlachodimos, sem sentir o peso da concorrência, como os 3 anteriores que já falei na primeira parte deste vídeo. No entanto, devido ao bom desempenho que Vlachodimos teve ao longo destas épocas no Benfica, em alguns tramos da temporada, penso que, por respeito ao guarda-redes e sendo que as arcas do Benfica neste momento não sofrem um grande aperto económico, poderíamos manter Vlachodimos no plantel, de modo a premiar também o esforço e também a fidelidade que tem demonstrado o guarda-redes grego. Gostaria agora de deixar uma nota para o jogo que se avizinha daqui a um par de horas. Os Dragados vão se enfrentar entre eles. Sendo que o Porto se encontra à frente do Sporting na classificação, é um jogo de máxima importância para o Sporting e este terá de ganhar para tentar continuar a manter-se junto dos rivais. Isto assumindo que o Benfica venha a ganhar o jogo que tem em atraso. No entanto, o Sporting sofreu uma grande baixa. Mateus Nunes saiu esta semana para o mercado inglês, deixando assim o Sporting vazio no seu meio campo, na minha opinião, em termos de qualidade tática e técnica. Será um grande duelo, uma vez mais, entre Sérgio e Rubén, essas duas doninhas do nosso futebol. Como todos sabemos, são duas pessoas com um passado futebolístico de nível em Portugal, mas que, em termos de personalidade e caráter, têm deixado muito a desejar, especialmente nos últimos tempos. Para o Benfica, o ideal seria que as duas equipas perdessem, mas uma vez que isso não é possível, espero um empate entre as duas equipas para que assim o Benfica possa recuperar pontos em relação aos adversários. Uma última nota ainda para a comunicação social portuguesa. Esta semana, Javi Garcia deu uma entrevista ao jornal Marca, através da parte radiofónica do mesmo, dizendo e falando da sua carreira e falando da sua nova perspectiva de carreira como técnico e na sua incorporação ao Benfica, assim como a sua retirada do futebol profissional. Durante a entrevista, cerca de 1 minuto, 7 e 15 segundos, o link deixarei aqui em baixo na descrição para que possam ouvir, Javi Garcia elogia primeiro Gonçalo Ramos e depois Enzo Fernandes. Na parte de Enzo Fernandes, Javi Garcia diz claramente que pensa que Enzo Fernandes é um jogador de alto nível, que está uns furos acima da média do plantel do Benfica e que, na sua opinião, é um jogador que o Benfica poderá aproveitar durante algum tempo, mas que mais cedo ou mais tarde sairá para um grande clube do futebol europeu. Ele, quando diz grande clube de futebol europeu, ele não quer dizer que o Benfica não seja uma grande equipa. Ele está a falar da parte salarial, financeira e económica. Uma vez que anteriormente eu já refere da saída de Darwin Núñez para o Liverpool na comparação com a efetividade e as propostas que Gonçalo Ramos está a receber neste momento. É de notar que a comunicação social portuguesa tentou uma vez mais desestabilizar o plantel do Benfica atacando um dos seus elementos da equipa técnica, dizendo que Javi Garcia tinha dito que daqui a um ano Enzo Fernandes sairia para uma grande equipa, quando claramente não foi isso que disse. Como disse, tem aqui em baixo o link da entrevista radiofónica no qual poderá ouvir e tirar as ilações por si próprio. Se gostaste deste vídeo, dá o like, subscreve o canal e partilha. Comenta aqui em baixo se não concordas com as minhas opções. Se achas que o Benfica claramente devia continuar com Odisseias, não tenhas problemas. Escreve em baixo e explica as tuas razões pelas quais. Se pensas que existem outros guarda-redes que têm melhores capacidades ou mais qualidade para jogar no nosso glorioso, por favor, deixa o teu comentário aqui em baixo. Relembro que isto é um canal de debate e não apenas para eu expor as minhas ideias. Gostava que vocês partilhassem
as vossas ideias e os vossos pensamentos em relação ao que seria melhor para a baliza do nosso glorioso para a época de 2022-2023. Espero que tenham gostado deste vídeo e até ao próximo. Viva o Benfica!